Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos dialogar um pouco sobre essa questão do anjo de Apocalipse 18 e, com base nessa pergunta, se o anjo tem duas fases. Certo é que na, na Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, alguns pastores dizem até em três fases, né? Nas literaturas aparecem duas fases. Mas pelo menos eu vi um pastor que ele gravou um vídeo dizendo que o anjo de Apocalipse 18 teria três fases. No entanto, eu quero analisar com vocês, há pouco tempo aí foi a Igreja da Reforma comemorou 100 anos, né? E eles fizeram um movimento, uma programação, e dentro dessa programação tiveram várias palestras, e eu creio que duas ou três palestras, sei bem se foram duas ou três, duas com certeza foram. Foi dando ênfase à questão do anjo de Apocalipse 18. E o pastor Rômulo, ele fez uma palestra sobre o Apocalipse 18, e eu quero analisar uma parte dessa palestra, porque assim, depois eu vou analisar o todo da palestra, mas eu quero analisar com vocês uma parte aonde ele diz que o anjo de Apocalipse 18 tem duas fases. Foi no momento que ele falou qual a missão do quarto anjo, né? Vamos ouvir um pouquinho e aí a gente comenta, tá certo? Vamos lá. A missão do quarto anjo, a sua obra, consiste em duas fases bem distintas. Então ele fala que a missão do quarto anjo consiste em duas fases. É o que ele fala aqui, né? Bem, ele fala duas fases distintas. Vamos ver se qual texto que ele vai usar, bíblico ou do Espírito de Profecia, para argumentar essa tese, né? Vamos lá. A primeira missão do anjo é realizar uma obra interna de reforma espiritual para o povo de Deus. Então ele em sua palestra, ele diz que são duas fases do anjo de Apocalipse 18 e que a primeira fase é uma obra interna. Seria assim, seria uma obra de preparação, ele vai dizer isso, para receber a chuva serôdia. A grande questão aqui, e com todo respeito ao pastor Rômulo, apesar que eu não conheço pessoalmente, mas tenho respeito, mas estou falando da argumentação, estou falando do entendimento sobre o anjo do Apocalipse 18, quando ele diz que o anjo do Apocalipse 18 tem duas fases. Primeiro, tem que se mostrar o texto, né? Primeiro ponto é esse. Aonde se baseia isso? Ou na Bíblia ou no Profecia. E até então ele não mostrou. Segundo, que essa primeira fase é uma obra preparatória, é a obra interna. Eu sei que existem literaturas, até antigas da Igreja da Reforma, que tem essa abordagem, mas falta texto. Esse é o grande dilema, né? Falta texto. Mas vamos continuar ouvindo aqui a argumentação do pastor Rômulo. O trabalho é necessário para purificar o coração do crente e para levá-lo a uma conexão com Deus, a uma preparação cabal para receber o Espírito Santo em plenitude, na chuva serôdia. Pronto, então ele diz que são duas fases. Essa primeira fase seria agora, no entendimento dele foi em 88, a partir de 88, e que é uma obra interna. Só que assim, a gente analisando se o anjo de Apocalipse 18 realmente tem duas fases, a gente não encontra base para isso. Essa é a grande questão. A gente não encontra base para dizer isso.
nem na Bíblia e nem nos escritos da profeta, né, de Ellen White. O que é que a gente encontra? Deixa eu ler um texto para vocês, que está no livro Grande Conflito, página 390, diz assim: o capítulo 18 de Apocalipse indica o tempo. Veja que está no singular, o tempo. Não são dois tempos, ou três tempos. Ou duas fases, ou três fases. Não. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. E o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. E esta mensagem, ela diz, é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua obra. Eu chamo a atenção dos irmãos, dos amigos, para o início do texto. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo. Então, a irmã White nunca fala, até o momento nunca encontrei um texto de Ellen White dizendo que o anjo de Apocalipse 18 tenha duas fases, ou três fases, ou dois tempos, ou três tempos. Em um outro texto, esse texto vai aparecer na Review, de 13 de dezembro de 1992, também na meditação matinal de 1977, a página 187. Diz assim: esse falso sábado, ela está falando da lei dominical, né? Aí ela diz: esse falso sábado terá de ser imposto por uma lei opressiva. Enquanto, porém, Satanás trabalha com seus prodígios de mentira, cumprir-se-á o tempo. Veja mais uma vez no singular. Cumprir-se-á o tempo predito no Apocalipse. E o poderoso anjo que iluminará a terra com sua glória proclamará a queda de Babilônia e convidará o povo de Deus a abandoná-la. É interessante isso aqui. Ela fala do decreto dominical e depois ela diz assim, que aí vai se cumprir o tempo. Ela não fala de dois tempos e nem de três tempos. Cumprir-se-á o tempo predito no Apocalipse. E o poderoso anjo, que iluminará a terra com sua glória, proclamará a queda de Babilônia. Interessante, né? Então, assim, falar que o anjo de Apocalipse 18 tem duas fases ou três fases, eu acho complicado. Por que eu acho complicado? Porque você não tem respaldo bíblico e nem nos escritos de Ellen White para afirmar isso. Bem, analisando um texto de Primeiros Escritos, a página 277, tem um texto, esse texto é muito interessante. Diz assim, falando do anjo de Apocalipse 18, a irmã White fala: a obra deste anjo vem no tempo devido. Veja mais uma vez aqui. A obra deste anjo vem no tempo devido. Ela não fala de dois tempos. Em nenhum momento de três tempos. Então, a obra deste anjo vem no tempo devido. Unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo. Ao tomar esta, o volume de um alto clamor. E aqui é interessante a gente fazer um questionamento ao próprio texto, para a gente entender. Ainda falando do Apocalipse 18, ela diz: a obra desse anjo vem no tempo devido, repito, não são dois tempos, nem três, no tempo, no singular, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. Bem, se alguém afirma que o anjo do Apocalipse 18 veio em 88, digamos que tivesse um texto de Ellen White falando isso. Um texto de Ellen White dizendo que o anjo veio em 88. Primeiro, não tem negócio de duas fases, não tem dois tempos, né? Ela não fala isso. Outra coisa, nós teríamos que admitir, se fosse assim, que a última grande obra da mensagem do terceiro anjo começou lá em 88. Porque veja, olha o texto. A obra deste anjo vem no tempo devido,
unisse à última grande obra da mensagem do terceiro anjo. Ao tomar esta, o volume de um alto clamor. É interessante, ao tomar esta, o volume de um alto clamor. E quando é que isso acontece, irmãos? Eventos Finais, página 179, ó. Quando a tormenta da perseguição realmente irromper sobre nós, a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor. Aí a pergunta é, a tormenta da perseguição foi lá em 88? Porque a profeta está, esse texto aqui é importante a gente analisar Eventos Finais 179 com esse texto de Primeiros Escritos 277. Porque ela diz no Primeiros Escritos, a obra deste anjo vem no tempo devido unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo. Aí teria que admitir que a última grande obra foi em 88. E ela diz, ao tomar esta, o volume de um alto clamor. E no texto seguinte, ela diz, quando a tormenta da perseguição realmente irromper sobre nós, ela fala da perseguição, ela fala do decreto dominical, obviamente, a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor. Quando é que a mensagem do terceiro anjo vai se avolumar em um alto clamor? Na perseguição. É o que o texto está dizendo. Isso é no decreto dominical. E aí há a união da obra do anjo de Apocalipse 18 que se une com o terceiro anjo. Então, voltando à questão aí que o pastor Rômulo argumentou. Eu vou colocar mais uma vez para vocês ouvirem. Vamos lá. A questão das duas fases. Vamos lá. Vamos lá. A missão do quarto anjo, a sua obra, consiste em duas fases bem distintas. A primeira missão do anjo é realizar uma obra interna de reforma espiritual para o povo de Deus. Esse trabalho é necessário para purificar o coração do crente e para levá-lo a uma conexão com Deus, a uma preparação cabal para receber o Espírito Santo em plenitude, na chuva serôdia. Pastor Rômulo, com todo respeito ao senhor, eu acho que o senhor deve estar falando de todo o coração, com sinceridade, não vou duvidar da sua sinceridade jamais. Agora, falta argumento não, falta texto para o argumento. E eu falo assim, porque o senhor mencionou, mas isso é uma crença da Igreja da Reforma, né? Falta para esse argumento que o anjo tem duas fases ou três fases, como outros argumentam, não tem embasamento, repito, não tem embasamento nem bíblico, nem nos escritos de Ellen White. Como nós já analisamos, o anjo, quando a irmã White fala do anjo de Apocalipse 18, ela fala do tempo. Ela não fala de 2 tempos, de 3 tempos, ela não fala. Aí eu concluo dizendo o seguinte, lendo mais uma vez o texto, dizendo conflito para 390. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo. Não tem 2 tempos. E, finalizando com esse texto aqui, mais uma vez, a obra desse anjo vem no tempo devido unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. E quando a gente analisa com esse outro texto, quando a irmã fala assim, quando a tormenta da perseguição realmente romper sobre nós, a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor. Então, quando é que ela se avoluma no alto clamor, a mensagem do terceiro anjo? Quando irromper a perseguição. E quando é a perseguição? Decreto dominical. Acho que fica claro o texto. Deus abençoe a todos vocês que estão aí ouvindo, dê a paz, dê a graça, e que todos possam compreender a palavra, né, e ter embasamento bíblico nos seus argumentos, embasamento também no que diz Ellen White sobre o anjo de Apocalipse 18. Fica aqui essa reflexão, graça e paz para todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, se quiser pode fazer o seu comentário e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.